Olá, saudações a todos e todas. Professor Sérgio Menins, professor de Sociologia, mais uma vez com vocês. E já antecipo que hoje a gente vai fazer uma reflexão um pouco mais especial, exatamente por conta do que vamos falar, mas mais especificamente de quem vamos falar, tá? Toda disciplina, toda matéria, ela tem seus pontos mais altos e seus pontos mais baixos. Não que os conteúdos sejam menos importantes ou mais importantes, não é nesse sentido, mas porque os pontos mais altos têm a ver exatamente com pontos dentro daquela matéria, dentro daquela disciplina, que eles têm uma repercussão maior entre os professores e entre os intelectuais que tratam daquele componente, que tratam daquele conteúdo. Às vezes tem a ver com uma teoria, às vezes tem a ver com uma fórmula, às vezes tem a ver com uma parte da história daquela disciplina, e por aí vai, né? As razões pelas quais existem pontos e tópicos especiais dentro de uma matéria podem ser muitos. No nosso caso, o que faz com que um determinado momento, ou parte, ou tópico da disciplina seja especial, tem a ver de quem estamos falando. Afinal de contas, a sociologia, que é uma disciplina cheia de conceitos e cheia de reflexões, só possui esses conceitos e essas reflexões porque esses conceitos e reflexões pertencem a certos autores e autoras. E, claro, dentro de toda disciplina, existem aqueles que são reconhecidos como seus clássicos. E aí o clássico pode ser tanto um autor mais antigo, que está ali no processo de formação da disciplina, mas o clássico também pode ser aquele autor que participou do processo de formação da disciplina, mas acabou produzindo uma reflexão e uma teorização que se prolonga no tempo, né, fazendo com que, de fato, mesmo que aquela teorização tenha sido produzida alguns séculos atrás, ela continue a fazer sentido, né, dentro das proposições e reflexões que a matéria tem. Então, vejam, eu acho que com esse mistério que eu estou fazendo já deu para perceber de quem que eu estou falando, né, e eu estou falando de Émile Durkheim, de Karl Marx e de Max Weber, que são considerados os clássicos da sociologia, e em alguns círculos eles são carinhosamente chamados de os três porquinhos da sociologia. No entanto, para a gente avançar nessas reflexões sobre Durkheim, Weber e Marx, num primeiro momento, porque a gente também vai tratar de outros autores importantes, a gente precisa entender que entre esses autores clássicos e esses outros autores que nós também podemos chamar de autores mais contemporâneos, existe um fio condutor. E que fio condutor seria esse? O fio condutor na sociologia é a relação entre sociedade e indivíduo, tá? Sociedade entendida como todo, indivíduo entendido como a parte. E por que isso é importante? Bom, lembrem-se, a sociologia é uma ciência humana. Então, parte dos seus objetivos é explicar o comportamento humano, assim como a psicologia, assim como a história, assim como a geografia, tá? Então, todas as ciências humanas, mas também as ciências sociais, como é o caso do direito, por exemplo, o caso da economia, em algum momento elas pretendem promover e produzir uma reflexão sobre o comportamento humano. Tá? E às vezes nem só as ciências humanas e sociais, as ciências naturais também, como é o caso da biologia, por exemplo. Tá? E aí, nesse sentido, existe uma intriga dentro da sociologia que move o pensamento sociológico. Que intriga seria essa? Afinal de contas, quem é que determina a existência de quem? São os indivíduos que unidos formam a sociedade, ou é a sociedade com seus padrões formativos que vai determinar quem esses indivíduos podem ser? Então, quando você pensa nos seus gostos, nas suas preferências, nas suas atitudes e nas suas ações, você não tem a sensação de que elas são fruto da sua decisão individual? Imagino que sim. No entanto, se a gente para fazer uma reflexão mais calma e mais crítica, a gente começa a se perceber no sentido de, mas que alternativas eu teria se não essas? Então, se você se pensa de uma forma, se você tem seus comportamentos, seus pensamentos, seus gostos e suas visões, a questão que eu te coloco é: quais seriam as outras possibilidades, se não essas que você tem agora? Quem é que te oferece essas oportunidades sobre como ver a vida, sobre como existir, sobre o que fazer, como falar? É a sociedade. Ou seja,
Inclusive, se nós somos capazes de nos perceber enquanto seres livres, a liberdade é um valor, e todo valor não é individual, ele é sempre coletivo. Se o valor é coletivo, ele é formado pela sociedade. Os nossos valores que nós cultivamos e que nos ajudam a acreditar que as nossas ações são livres e individuais, são sociais. Então, portanto, até a possibilidade que nós temos de pensar sobre quem nós somos, quem é esse eu que pensa e esse eu que decide que é livre, tudo isso nos é dado pela vida em sociedade. Ou seja, não é tão simples assim dizer se é o indivíduo que determina a sociedade ou se é a sociedade que determina o indivíduo. De tal forma que, ao longo da história da sociologia, os diferentes autores que foram aparecendo, eles vão apresentar diferentes respostas, ou seja, diferentes saídas reflexivas para essa problematização dessa relação entre indivíduo e sociedade. E aí, para ter acesso a essas reflexões, nós vamos começar pela sociologia clássica formada por Émile Durkheim, por Karl Marx e por Max Weber, e a forma como cada um deles estava refletindo sobre essa relação entre sociedade e indivíduo. Bom, a relação entre sociedade e indivíduo é uma das principais preocupações da sociologia clássica, sendo abordada por pensadores como Émile Durkheim, Karl Marx e o Max Weber, que propuseram interpretações diferentes, distintas, sobre essa dinâmica. Vamos dar uma olhada em cada uma delas especificamente. Começando por Durkheim. Por quê? Primeiro porque Durkheim ele é entendido como aquele que vai, de fato, junto com Augusto Comte, dar o pontapé inicial para o reconhecimento e formalização da sociologia. Tá? Então ele é sempre estudado como o primeiro autor, porque ele é um dos primeiros a propor qual seria o objeto de estudo da sociologia, a metodologia e, portanto, como funcionaria a própria sociologia. Então, vejam, o Émile Durkheim, ele introduz o conceito de fato social, que nós já vimos em outra aula, tá? Que se refere ao quê? O que seria esse fato social? Maneiras de agir, maneiras de pensar e de sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele uma coerção social. Vejam o que o Durkheim está dizendo. Existem regras sociais que não são apenas individuais, não são formadas pela mentalidade do indivíduo, são extra-individuais, ou seja, estão fora de nós, e essas regras sociais se impõem sobre a nossa vida. Nós não conseguimos driblar essas regras. Ah, professor, mas eu conheço sempre alguém que age fora da regra. Mas as pessoas que agem fora da regra, por incrível que pareça, elas estão agindo na exceção. A regra é que a maioria de nós siga as regras que estão colocadas socialmente. Se a regra fosse a desobediência às regras, vocês veriam que a nossa sociedade seria muito mais caótica. Você pode até ter a sensação de que a nossa sociedade é caótica, mas acredite, ela poderia ser mais caótica. Ela só não é porque a maior parte de nós tem um vínculo muito forte com as regras que aprendeu ao longo da vida e tem uma certa relação de obediência em relação a essas regras. Tudo isso só é possível por conta da existência desses fatos sociais, que é nada mais nada menos do que todas as regras sociais que existem e que todo santo dia elas nos constrangem a obedecê-las. A gente nem percebe isso, mas as regras são tão poderosas que a gente vai lá, se levanta da nossa cama, da nossa rede, onde quer que a gente durma, para viver esse cotidiano movido por essas regras. E nós não somos convidados a pensar se a gente concorda ou não. A gente está ali vivendo a vida e de repente a coisa já está acontecendo. A gente já está se dobrando a essas regras e em um determinado momento a gente também percebe que sem essas regras nós não seríamos nada. Tá? Então nós só somos seres sociais com toda essa habilidade da vida coletiva por conta desses fatos sociais, que são exteriores e que são coercitivos. E aí isso já dá um indicativo de como Durkheim pensava a relação entre sociedade e indivíduo. Se ele está dizendo que tem regras sociais que são exteriores a nós e que se impõem sobre as nossas vidas, Durkheim também está deixando claro que a sociedade é uma entidade muito mais forte do que o indivíduo. E, portanto, o indivíduo nada mais é, na visão de Durkheim, do que aquele objeto das forças sociais. Então, Durkheim resolveu, na cabeça dele, essa intriga entre sociedade e indivíduo. Para ele está claro, é a sociedade que vai exercer
um condicionamento, vai exercer uma força sobre os indivíduos ao ponto de determinar quem esses indivíduos podem ser e que vida eles podem ter. Exemplos de fatos sociais incluem as leis, as regras morais, os costumes religiosos, as convenções de linguagem. São todas regras que estão colocadas no mundo há muito tempo e que os indivíduos necessitam delas para viver em sociedade. Vejam, ao nascer, o indivíduo encontra uma sociedade que já está estruturada, ela já existe há muito mais tempo do que nós, que molda e regula o seu comportamento. Assim, para Durkheim, a sociedade forma um indivíduo e não o contrário, como eu apontava ainda há pouco. O nosso segundo autor nos apresenta uma outra alternativa, diferente da de Durkheim, diferente em alguns pontos, mas um tanto também parecido em algum momento, para pensar essa relação entre indivíduo e sociedade. Bom, Karl Marx parte da ideia de que os indivíduos são moldados pelas condições materiais em que vivem. Como assim, professor? Ora, eu vou ser reflexo das condições de riqueza ou de pobreza que eu vivo. O Marx pensava isso, né? Acreditava nisso. Ou seja, tudo que os indivíduos podem ser é determinado pela condição material, pela condição econômica que aquele indivíduo porta junto com a sua família. Tá? Particularmente o que é? Pelas relações de produção, ou seja, que tipo de trabalho eu executo e que a partir desse trabalho eu consigo viver a minha vida, consigo me estabelecer economicamente. Para Marx, é isso que vai, de certa forma, ser o principal condicionante da nossa vida. Ele sustenta que a sociedade capitalista está dividida em duas grandes classes sociais, a burguesia e o proletariado. Tá? Marx destaca que a consciência dos indivíduos é determinada pelo seu lugar na estrutura econômica, ou seja, eu só posso pensar de acordo com a classe social ao qual eu estou vinculado. E aí, pessoal, classe social nesse sentido é diferente de classe profissional, tá? A gente não tem que confundir uma coisa. Uma coisa é a classe profissional, que tem a ver com o ofício que eu executo. Outra coisa é a classe social. No pensamento de Marx, existem duas classes. A classe daqueles que existem como patrões, empregadores, né, empresários, o que ele vai chamar de burgueses, ou que ele vai chamar de proprietário dos meios de produção, aqueles que, ao longo da história, a partir das suas famílias, foram acumulando riqueza e transferindo essa riqueza a partir de heranças. Isso é uma classe. A outra classe, que é a grande maioria de nós, não nasce com nenhuma herança, não nasce em família rica e precisa existir a partir dos frutos do seu próprio trabalho. Ou seja, não tem ninguém ali para me dar aquele empurrão inicial. O que existe é o trabalho bruto que precisa ser realizado e que a partir desse trabalho eu vou conseguir me reproduzir materialmente. Bom, na sociedade capitalista, dinheiro é poder. E aí, se eu nasço numa classe social sem dinheiro, sem riqueza, sem recursos materiais, significa dizer que eu vou nascer sem poder. Agora, se eu nasci num grupo familiar com riqueza, significa dizer que eu estou nascendo com condições para exercer poder. Agora, pessoal, muito cuidado com essa história de o que é rico e o que não é, porque quando eu falo de gente rica, eu estou falando assim em dono da Amazon, tá? Eu estou falando em dono da Microsoft, eu estou falando em donos de Big Techs, né, como o Twitter, eu estou falando num Donald Trump da vida, tá? Que são pessoas assim que têm bilhões de dólares ali nas suas contas bancárias. Eu não estou falando daquele senhor que tem um sacolão ali no seu bairro e que, portanto, ele tem pessoas que ele contrata para ajudar ele na dinâmica do seu comércio, tá? Não estou falando desse tipo de patrão, de empresário. Estou falando realmente de gente que tem muita grana, né? Que está herdando, né? E que vai transferir essa grana para os seus herdeiros, né? Numa sequência, né? De forma continuada. E aí existiriam essas duas classes. Então vejam, é impossível que uma classe pense fora da sua própria realidade econômica. Quando isso acontece,
Por exemplo, professor, mas eu conheço gente que tem ganância suficiente, que apesar de ser pobre, consegue pensar como rico. Não consegue, não se iluda. Ela não vai conseguir pensar como rico, porque as condições de vida dessas pessoas vão fornecer a ela possibilidades completamente distintas, tá? Não é porque muitos ricos apresentam a sua vida hoje nas redes sociais que isso quer dizer que a gente consegue pensar como os burgueses pensam. Então, assim, isso exatamente isso que Marx está falando. Ele destaca que a consciência dos indivíduos é determinada pelo seu lugar na estrutura econômica. A ideologia dominante funciona como um instrumento de dominação simbólica, fazendo com que os explorados aceitem sua condição como algo normal. Ou seja, voltando àquela questão indivíduo-sociedade, o que Marx está dizendo o indivíduo ele pode se organizar para, em certa medida, mudar as estruturas sociais, mas o tempo inteiro, dentro dessas estruturas sociais, vai existir uma força predominante que vai ser exercida e que vai, de forma constante, tentar determinar a vida e o pensamento desses indivíduos. Portanto, para Marx, o indivíduo é condicionado pelas estruturas econômicas, mas também possui a capacidade de transformação da realidade através da luta coletiva. E aí, quando a gente pensa em revolução social, em transformação da sociedade, a partir da luta daqueles que são mais pobres, daqueles que precisam lutar por direitos e por igualdade, é desse tipo de possibilidade de mudança que o Marx está falando. Ou seja, essa relação entre indivíduo e sociedade, ela, por um lado, temos uma sociedade com seus padrões econômicos que tentam determinar a vida dos indivíduos, por outro lado, tem indivíduos que podem se organizar coletivamente contra esses padrões a ponto de mudar a própria sociedade. Então, para Marx, há um certo equilíbrio de possibilidade dentro dessa relação sociedade-indivíduo. Vamos para o nosso terceiro autor, que é o Max Weber, tá? Bom, Weber adota uma abordagem mais subjetiva e interpretativa, tá, para pensar essa relação. Ele propõe o conceito de ação social. Aí o Durkheim tem o fato social, o Marx tem a classe social e o Weber tem a ação social. Isto é, uma ação que o indivíduo realiza orientando-se pelo comportamento de outras pessoas. Então a ação social é nada mais, nada menos do que as relações de interação. Para compreender a sociedade, é necessário entender os significados que os indivíduos atribuem às suas ações. Tudo que a gente faz tem um motivo e tem um porquê. É isso que Weber está falando. Weber também distingue 3 tipos de dominação: tradicional, carismática e a legal racional, mostrando como as formas de autoridade influenciam a relação entre sociedade e sujeito. Então, o tempo inteiro, Weber, ele não trabalha com a ideia de sociedade, como essa força toda, e ele está o tempo inteiro trabalhando com as relações e as interações entre os indivíduos, entendendo que essas relações e essas interações é que vão produzir isso que a gente chama da vida em sociedade. Aí ele vai identificar tanto a ação social, essas interações mais simples, como as relações de dominação, que tem a ver com os indivíduos e as instituições tentando exercer dominação uns sobre os outros. Ao contrário de Durkheim e de Marx, Weber valoriza a capacidade de agência do indivíduo, as ações mais individualizadas, mesmo reconhecendo que ela atua dentro de estruturas históricas e culturais. Weber sabe que a vida dos indivíduos está ali, né, numa relação com a história e com os padrões culturais, mas nem por isso ele elimina, né, essa agência do indivíduo, a capacidade que o indivíduo tem de produzir de forma autônoma seus significados e seus sentidos. Bom, assim, a sociologia clássica oferece um panorama complexo sobre a relação entre o social e o individual, articulando estrutura, conflito e sentido. E aí, né, entrando nos finalmente da nossa aula, a gente não só tem essa sociologia mais clássica para pensar essa relação, mas a gente também vai perceber que essa sociologia clássica deixou o seu legado, que vai ser atualizado, né, por aquilo que ficou conhecido como sociologia contemporânea, que a gente vai ver num outro momento, e que também tem essa preocupação de pensar a relação entre indivíduo e sociedade. Espero, né, que essa retomada dos clássicos da sociologia a partir dessa provocação tenha sido um conteúdo proveitoso para vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço.